Um blend totalmente corintiano hoje aqui no canal Café do Setorista, e nós vamos falar do caso Richard Rios. O Corinthians entende que o Guarani está fazendo leilão e eu vou te explicar os bastidores que têm irritado o Timão no mercado da bola. Vamos falar também sobre Christian Barleta, novo reforço do Corinthians. Eu vou te trazer detalhes desse contrato. Vamos falar também do caso Balbuena, um jogador talvez não permaneça no Corinthians na sequência da temporada. E tem também as eleições no Timão, quem deve ser o candidato da oposição, situação, enfim, tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações ele tem um patrocínio do jornal Diário do Litoral, o nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam, tá? Você também pode acessar a Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, gazetasp.com.br, e acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil, enfim, pelo mundo. E claro, não vai faltar nesse blend de informações o rei do blend, o rei do café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o rei do café só trabalha com café de alta qualidade, 100% arábica, gourmet, especial. Peça o seu pelo delivery, tá? reidocafé.com.br. Vou deixar aqui também o nosso cupom de descontos para você comprar com 10% de descontos o seu cafezão lá no Rei do Café. Vamos começar falando do Coringão. É ano de eleição no Corinthians, né? Daqui a pouco eu vou trazer os assuntos do mercado da bola, mas primeiro vamos falar das eleições no Corinthians. Existe alguma chance do presidente Duílio Monteiro Alves se reeleger, ou melhor, tentar a reeleição no Corinthians, e aí teria que ter uma mudança no estatuto? Dentro do Corinthians, o que eu apurei é que alguns aliados do Duílio, tá, ainda tentam, né, reavivar esse assunto perante os conselheiros, enfim, os associados, para tentar emplacar uma reeleição do Duílio, mas isso, como eu disse para vocês, teria que passar pelo conselho, pelo COI, depois pelo conselho, pelos conselheiros, votação, e claro, também a votação dos sócios, né, teria que ir para uma Assembleia Geral. Essa possibilidade hoje é muito pequena. A possibilidade maior é que o André Negão seja o candidato da situação, o candidato da chapa Renovação e Transparência, e o Duílio vai apoiar o André Negão. Então, tudo indica, tá? Não está definido ainda, algumas coisas podem rolar, podem acontecer, mas tudo indica que o André Negão deve disputar a eleição do Corinthians no final do ano com o Augusto Melo, que já concorreu, né, na última eleição com o próprio Duílio, ficou em segundo, até surpreendeu, ficando na frente do Mário Gobi, e a eleição do Corinthians deve se definir, encaminhar dessa forma. Augusto Melo lança, no mês de março agora, a sua candidatura de forma oficial no Parque São Jorge, com convidados, e o Corinthians ainda, a situação, né, ainda não se manifestou em relação ao seu candidato, mas o Roberto de Andrade deu uma entrevista em Zona Mista e disse que também está tudo encaminhado para que seja o André Negão. Então, essas são as informações aí da política do Timão, e agora vamos para o assunto mercado da bola no Coringão. Não esqueça de deixar o likezão aqui e comentar, que é muito importante para a gente aqui nesse blend de informações e no canal Café do Setorista, para a gente continuar crescendo, tá bom? Eu vou começar pelo Balbuena. Hoje não existe interesse do Corinthians em contratar o Balbuena em definitivo. O Balbuena pertence ao Dinamo de Moscou, tem contrato com eles lá até 2025, está emprestado ao Corinthians até o meio desse ano, até 30 de junho, tá, de 2023. Inicialmente, o Corinthians adoraria contar com o Balbuena. Quando comprou o Yuri Alberto, informações que eu tinha, o Corinthians já ia tentar abrir as negociações com o Dinamo para já adiantar a compra do Balbuena, como fez com o Yuri Alberto. Só que o desempenho do Balbuena na temporada, aliás, em 2022 também ele não vinha bem,
Em 2023 ele começou o ano muito mal, a ponto de perder a posição de titular. Hoje a zaga titular do Corinthians é Bruno Mendes e Gil. Isso fez a diretoria mudar os planos. Hoje o mínimo que o Corinthians pode tentar em relação ao Balbuena é um novo empréstimo, um reempréstimo junto ao Dínamo. Se o Dínamo não topar, o Corinthians não deve investir na compra do zagueiro paraguaio, campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, campeão paulista, enfim, mas que não realiza aí um bom trabalho, não tem desempenhado um bom futebol. É definitivo? Claro que não, porque se o Corinthians iniciou o ano querendo comprar o Balbuena e hoje já não quer mais comprar, as coisas podem mudar no futebol e mudam a todo tempo. Então, existe ainda a chance do Balbuena até o meio do ano recuperar essa vaga de titular, enfim, voltar a ser o Balbuena que a torcida do Corinthians conheceu em 2017, e aí é claro que as coisas podem mudar no Corinthians, mas hoje, tá, dia 21 de fevereiro, posso te garantir que o Corinthians não quer comprar o Balbuena, no máximo, e olha lá, querer renovar o empréstimo do jogador. Eu queria a sua opinião, torcedor corintiano, sobre isso. Acho que tá certa a diretoria, não tem realmente que comprar o Balbuena, tem que olhar outros zagueiros no mercado? Eu quero que você comente aqui embaixo sobre esse assunto. Falando sobre reforços agora, tá? O Corinthians já fechou com o Christian Barletta, um jogador que pertence ao São Bernardo. O Corinthians está comprando 50% dos direitos econômicos dele em um contrato de 3 anos, tá? Deve fechar em um contrato de 3 anos com o São Bernardo. Informação que eu tenho é que a contratação do Barletta já está toda acertada, já não há mais detalhes, enfim, e ele deve ser anunciado somente, é claro, após a sua participação aí no Campeonato Paulista, né? O São Bernardo deve chegar aí às finais do Paulistão, então não dá para o Corinthians anunciar o Christian Barletta agora. Jogador de 21 anos, já teve passagem pelo Bahia, pela Chapecoense, está no São Bernardo, é um atleta canhoto que chegaria para jogar pelos lados, é uma necessidade que o Corinthians tem, é um jogador que pode atuar em 3 ou até 4 posições do setor ofensivo, tem ido muito bem no Campeonato Paulista, marcou 4 gols em 9 jogos, é um atleta realmente tem desempenhado um bom futebol, chamou a atenção do Corinthians, até de outros clubes, o próprio Santos também queria, mas o Corinthians venceu a concorrência, até porque também ajuda, né? O Barletta, ele é agenciado pelo elenco, a gente sabe que o Fernando Garcia tem um ótimo trânsito dentro do Corinthians e uma relação muito boa com o presidente Duílio Monteiro Alves, isso facilitou a contratação do Christian Barletta. Então o torcedor corintiano pode comemorar que esse é jogador do Corinthians e vai ser anunciado após o término do Campeonato Paulista, tá certo? E agora eu vou te falar de uma aí que tá pegando, eu vou te trazer detalhes, tudo, salário, valores, leilão, tudo que tá pegando em relação a Richard Rios. A gente vai encerrar esse blend falando do Richard Rios. Comenta aqui embaixo sobre o Barletta. Encerrando esse blend de informações para falar do volante Richard Rios, atleta que pertence ao Guarani, tem contrato até o fim desta temporada e o Corinthians já fez proposta, negocia com ele, foi bem avaliado pela comissão técnica do Corinthians. O Corinthians entende que é um jogador forte fisicamente, um atleta que é muito bom na marcação e também sabe construir as jogadas, né, o início da construção das jogadas. É um jogador que o Corinthians monitora, eu apurei desde o ano passado, quando ele fez uma bela Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani, e agora o Corinthians fez a investida por conta do seu desempenho também no Campeonato Paulista, é um dos destaques aí do estadual desse ano, jogando pelo Guarani. É colombiano, tem 22 anos, o Barletta tem 21, né, o Corinthians investindo em jogadores jovens, como já foi com o Fausto Vera na temporada passada, e o Richard Rios tem 22 anos, é colombiano, tem base no Flamengo. Aliás, o Flamengo tem 25% aí dos direitos econômicos do Richard Rios, mas é claro, os direitos federativos ele pertence ao Guarani. O que está pegando? O Corinthians, né, está irritado, né, nos bastidores, é claro que o Corinthians não vai expor isso, mas eu apurei nos bastidores que está ocorrendo um leilão, tá? O Corinthians iniciou algumas conversas com o Guarani, falando de valores em relação ao Richard Rios, e viu os valores aumentarem durante as conversas, durante as tratativas. E por quê? O Corinthians entende que é um leilão, que o Guarani aumentou o valor porque outros clubes apareceram aí interessados no Richard Rios. Casos
do Internacional de Porto Alegre, do Santos, do Red Bull Bragantino e outros clubes aí que a gente não apurou, mas esses três eu posso garantir para vocês que estão interessados e brigando aí pelo Richard Rios. O Corinthians não gosta da ideia do leilão. É bom lembrar que o Corinthians já teve uma divergência com o Guarani, se não numa situação idêntica a essa, mas numa situação um pouco parecida. O Corinthians fechou a contratação do Matheus Bidu no início do ano, e quando foi assinar o contrato, o Guarani pediu 1,5 milhão, quase 1,5 milhão, entre 1 milhão e 1,5 milhão a mais na hora da assinatura. Isso irritou demais a diretoria do Corinthians. Teve uma fonte que chegou a me dizer: agora nós vamos contratar só se for por empréstimo, né? Até como, enfim, mandando um recado ali para a diretoria do Guarani. O Corinthians ficou extremamente satisfeito, mas a vontade do atleta, do Matheus Bidu, em vestir a camisa do Corinthians pesou e fez desenrolar aí essa questão, e hoje ele é jogador do Sport Clube Corinthians Paulista, né? Mas depois que o Guarani mudou os valores da transação, a negociação ainda enrolou aí mais umas 3 semanas, se eu não me engano, para fechar a contratação do Bidu em relação ao Corinthians. E agora, com o Richard Rios, os valores aumentam durante a transação, porque há outros clubes interessados. O Corinthians entende isso como leilão e isso irrita o Corinthians nos bastidores, tá? O Bruno Andrade lá no UOL trouxe alguns valores aqui que o Guarani pede. Interessante aí, ele complementando essa informação que inclusive eu escrevi, né, na minha coluna no UOL, diz o seguinte: o Guarani, ele diz que o Guarani tem pressa em vender o jogador, tá? Porque ele caminha para ficar livre, contrato até o final do ano, então ele pode assinar um pré-contrato no meio da temporada. Mas é um jogador caro, né? Considerado uma pedida alta aí, porque se é um atleta que pode assinar um pré-contrato no meio do ano, o Guarani está pedindo 2 milhões de dólares, 10 milhões de reais, né? E os clubes interessados alegam que ele vale 400 mil dólares, 2 milhões, que estaria de bom tamanho, já que o atleta vai ficar livre no mercado e qualquer clube pode contratá-lo e assinar um pré-contrato com ele no meio do ano. Então há uma diferença grande aí, 10 milhões para 2 milhões, tá certo? Essas são as informações do Corinthians, nesse blend de informações, recheado de informações do Coringão. Eu acho que eu mereço o seu like, tá certo? Né? Enfim, vê aí o que você acha aí, mas não custa nada, é só apertar o dedo no like aí, porque o YouTube, né, me ajuda muito, porque o YouTube vai oferecer esse blend de informação para outros corintianos, tá bom? Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, já passamos dos 111 mil inscritos, tá bom? Ative as notificações aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês e pela audiência. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, tem planos: cafezinho, cafezão e café especial, tá? Ver o que te agrada mais, participar de grupo de WhatsApp comigo, ter o seu nome no crédito no fim das lives, é bem legal, tá bom? Vem ficar mais perto aqui, o clube de membros cresce a cada momento, hein? E me segue lá no Kawaii, ó. Hoje já tem 2 vídeos curtos lá, todo dia vídeo curto novo, tá bom? Todo dia, vídeo curto, meu irmão. Agora tô na moda, velho. Tô na moda, entrei na modinha, entendeu? Tô no Kawaii também, tá bom? Não esqueça o likezão aí, tamo junto. Inscreva-se no canal, muito obrigado pelo carinho da audiência, valeu, até o próximo café, Deus abençoe, e até o Café da Fiel, né? 18h15, só para torcedor do Corinthians. Temos alguns lá que não são corintianos que estão participando, bem legal, botafoguense, santista, tem bastante gente lá. Te aguardo no Café da Fiel às 18h15, um abraço.